As piores coisas que o Carnificina fez nas HQs. Você já se perguntou quais foram as coisas mais pesadas que o Carnificina já fez nas HQs? O Carnificina é um dos vilões mais macabros da história das HQs. E também ele é um hospedeiro de um psicopata nas HQs, e ele é um verdadeiro psicopata. Na saga King in Black, tentou trazer de volta Knull, o deus dos simbiontes. Isso colocou praticamente toda a Terra e até o universo em risco. Se o Knull não fosse derrotado pelo Venom, o planeta Terra seria completamente destruído. Em que HQ mais recente, o Knull volta mais. E você, quiser um vídeo falando dessa HQ, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. 10. Matou o próprio cachorro com uma furadeira. Esse é a pior coisa que o Carnificina fez. Matou seu próprio cachorro com uma furadeira. Cletus Kasady nasceu psicopata. Isso mostra que o Cletus Kasady é um psicopata nas primeiras páginas da sua origem. Desde criança, Cletus demonstrava tendências homicidas. Mas como acontece com muitos psicopatas jovens, ele começou pelos animais. Nos filmes, nas HQs, o psicopata começa a matar animais para ir mais em frente, matar pessoas. Em um dia, ele, em sua casa, pegou uma furadeira e usou para torturar seu cachorro. Quando a mãe chegou e flagrou o filho no ato, ela ficou horrorizada. Imagina pegar seu filho torturando o cachorro da família. Mas aqui vem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. A reação da mãe não foi chamar ajuda ou tentar proteger o filho. Ela, perturbada pelo que viu, a mãe de Cletus tentou matar o próprio filho. Meu Deus, que família doida. E o pai de Kasady, por sua vez, espancou o menino quase até a morte. Aqui nós já vimos como seria a vida de Cletus. A mãe tentou matá-lo e o pai bateu nele. Quase morreu. O que esse detalhe nos conta? Que Cletus não virou um monstro num vácuo. Ele cresceu num ambiente de violência, rejeição e completo abandono emocional. Nada justifica, mas é uma explicação. A violência gerou mais violência. E o que começou com um cachorro se tornaria uma espiral sem fim. 9. Criou laços com Norman Osborn. Agora vamos pular um pouco no tempo para falar de uma das combinações mais aterrorizantes dos quadrinhos Marvel. Norman Osborn, o Duende Verde, o vilão do Homem-Aranha, que para mim também é um dos psicopatas nas HQs da Marvel, um dos vilões mais poderosos e calculistas do universo do Homem-Aranha, conseguiu invadir um depósito secreto da SHIELD e colocar as mãos no simbionte Carnificina. Cara, pensa comigo, o Carnificina ligado ao Cletus Kasady já é um monstro sem coração. Agora ligado no vilão Norman Osborn é a pior coisa que podia acontecer. Esse mesmo simbionte combinado com todos os poderes, a inteligência e a crueldade de Norman, o resultado foi o chamado Duende Vermelho, uma criatura que misturava a brutalidade instintiva do Carnificina com o gênio estratégico de Osborn, uma combinação que transformou cada confronto numa tragédia. Embora Norman tenha sido eventualmente separado do simbionte, o rastro de destruição que o Duende Vermelho deixou para trás foi imenso. Incontáveis vidas perdidas. E tudo isso porque alguém achou que poderia controlar o Carnificina, que para mim, ninguém consegue controlar o Carnificina. Agora pensa comigo, torturar um cachorro e fundir-se ao Duende Verde já é uma das piores coisas que ele já fez. Mas calma, tem coisa pior vindo aí. 8. Empurrou a própria avó escada abaixo. Agora, uma coisa que não me surpreende nada é o que o Carnificina fez nas HQs. O cachorro da família não foi a única vítima dos primeiros anos de Cletus Kasady. Antes mesmo de ser preso, antes mesmo de encontrar o simbionte, ele já era responsável por um assassinato humano. Agora ele não matou um animal, agora uma pessoa. Essa pessoa foi a sua própria avó. O que torna essa parte da HQ mais aterrorizante não é o ato em si, e a forma em que o Cletus pensou para fazer essa coisa com seu avô. Cletus não agiu por impulso, ele esperou, ele planejou sadicamente o momento perfeito. Ficou observando a rotina da avó, esperando a oportunidade ideal, e quando ela chegou ao topo de uma longa escadaria, Kasady a empurrou. Ela morreu na queda. Esse foi o primeiro assassinato humano de Cletus Kasady, o primeiro de uma lista assustadoramente longa. 7. Deixou seu médico louco. O Instituto Ravencroft é o equivalente Marvel do Asilo Arkham do Batman. É onde os vilões mais insanos do Aranha acabam quando a prisão comum não é suficiente, porque não tem prisão que pode segurar os vilões do Homem-Aranha. E Carnificina é um visitante frequente. Durante uma de suas internações, ele passou por sessões com um psiquiatra chamado Sr. Curtis, conhecido pelos métodos questionáveis, mas que achava que conseguiria entender, talvez até curar a mente de Kasady. Ele estava errado. Durante uma das sessões, Carnificina se libertou e, em vez de simplesmente fugir, ele perfurou um buraco na cabeça do médico e implantou fragmentos do próprio simbionte ali dentro. O resultado? Dr. Curtis foi transformado num canibal louco, completamente tomado pela influência do simbionte, uma mente que existia para curar, destruída de forma permanente. Isso é Carnificina. Ele não só mata, ele corrompe, ele transforma pessoas em versões piores de si mesmas.
Se você está gostando do vídeo, regaça esse gostei e me dê ideias de vídeo para trazer. Se você quer ver um top 10 de coisas que os vilões já fizeram na HQ, deixa aí nos comentários. Tem HQ em que o Carnificina mata pessoas só por diversão. Ele acha que o ato de matar pessoas é uma arte. Em várias HQs, principalmente em Maximum Carnage, ele sai pelas ruas de Nova York atacando inocentes sem motivo. Ele não roubava, nem queria poder. Fazia aquilo porque gostava. Ressuscitou Kshon, o deus das trevas. O plano deles era sacrificar Kassad para cumprir a profecia. Ele matou todos os cultistas. Mas aqui está o detalhe. Em vez de simplesmente ir embora, Carnificina decidiu cumprir a profecia a ele mesmo, por conta própria. Por quê? Porque o caos que Kshon traria ao mundo era exatamente o tipo de coisa que Kassad queria ver. Embora Kshon tenha sido derrotado logo após seu retorno, Carnificina saiu dessa aventura com poderes ainda maiores do que tinha antes. Mais forte, mais letal, mais imparável. Toda vez que você acha que Carnificina chegou no limite, ele encontra uma forma de subir mais um degrau. 5. Incendiou um orfanato inteiro. Após os episódios com o cachorro e a avó, Cletus foi enviado para um orfanato pelos pais. E se você está pensando que aquele ambiente talvez tivesse ajudado o menino perturbado a se estabilizar, se enganou completamente. No orfanato, Cletus era o estranho, o diferente, o esquisito. Os outros meninos percebiam sua natureza sombria e faziam bullying sem parar. Que boa ideia fazer bullying com um maluco. Essa criança não pensa não. Kassad foi acumulando esse ressentimento por anos, calado, observando, esperando. E então, agiu. Primeiro, ele assassinou o administrador do orfanato. Depois, foi de quarto em quarto. E no final, incendiou o lugar, com todas as crianças dentro. Esse é talvez o crime mais frio e calculado da vida pré-simbionte de Cletus Kassad. Porque ele não agiu por impulso. Ele esperou, planejou e executou com uma frieza que seria perturbadora em qualquer adulto. Imagine numa adolescente. Outras coisas. Controlou pessoas para se matarem. Durante Maximum Carnage, Shriek usava seus poderes mentais junto do Carnificina para enlouquecer multidões inteiras. Pessoas comuns começavam a atacar umas às outras nas ruas, criando uma guerra civil em Nova York. Infectou uma cidade inteira. Durante o arco Carnage USA, o simbionte revelou uma habilidade nova e aterrorizante, a capacidade de criar novas crias e controlá-las completamente. Carnificina usou esse poder para transformar uma cidade inteira em seus lacaios. Pensa na escala disso. Cada morador, cada criança, cada idoso, cada pessoa que acordou naquela manhã com planos normais, trabalho, escola, mercado, foi transformada numa extensão da vontade de Cletus Kassad. E não parou por aí. Carnificina chegou a controlar os próprios Vingadores por um breve período, os heróis mais poderosos do planeta temporariamente transformados em fantoches de um psicopata com um simbionte alienígena. O trauma deixado nos moradores daquela cidade provavelmente nunca vai desaparecer, e Kassad sabe disso. Na verdade, é exatamente isso que ele quer. Não é suficiente matar, é preciso deixar cicatrizes. Durante a minissérie Deadpool vs Carnage, há uma cena que ficou gravada na memória de todos os fãs que a leram. Carnificina estava sentado numa lanchonete, simplesmente observando um xerife que estava de olho em Cletus Kassad. Parecia uma cena quase corriqueira. Então, o xerife fez um comentário. Kassad se revelou, matou os policiais no mesmo instante e então, numa demonstração fria e calculada de crueldade, trancou todas as saídas. Ninguém escapou. O restante do massacre acontece fora do quadro. Os autores não mostram os detalhes. E, de certa forma, isso é ainda mais perturbador do que se tivessem mostrado tudo, porque sua imaginação preenche os espaços em branco. Esse é o Carnificina que os melhores escritores sabem usar. O horror que está além do que é visível.
Em Carnage Mínimo, o simbionte passou por uma duplicação extrema, criando um pequeno exército de carnificinas minúsculas, todas sob o comando de Kassad. Com esse exército, Cletus atacou Houston, no Texas. Quando o agente Venom e o Aranha Escarlate tentaram intervir, todos os pequenos carnificinas se fundiram em um único e gigantesco carnificina. A escala da destruição foi enorme. A cidade virou campo de batalha. E mais uma vez, Kassad demonstrou que a ameaça que ele representa não é linear. Ela cresce, se adapta e encontra novas formas de ser ainda mais devastadora. É em número 1, Carnificina Máxima em Manhattan. De longe, a história mais famosa e mais impactante envolvendo Cletus Kassad é Maximum Carnage. Após escapar da prisão, Carnificina formou uma equipe de super assassinos, incluindo Shriek, Carrion e outros vilões igualmente perturbados, e juntos eles puseram Nova York em chamas. Mas o que torna Maximum Carnage diferente de todos os outros eventos da lista não é a escala da destruição física, é o que Shriek fez. Usando seus poderes, Shriek conseguiu manipular as emoções dos nova-iorquinos, amplificando raiva, medo e ódio em toda a cidade. Pessoas comuns, sem nenhuma ligação com o mundo dos super-heróis, foram levadas a um frenesi sanguinário umas contra as outras. Carnificina não só destruiu corpos, ele, junto com sua equipe, destruiu a sanidade de uma cidade inteira. Transformou cidadãos comuns em instrumentos do caos. E essa é a filosofia central de Cletus Kasady. O caos está em todo mundo. Às vezes, tudo que ele precisa é dar uma empurrãozinha. Carnificina não é apenas um vilão forte. Ele é um vilão com filosofia, com história, com camadas que a maioria das pessoas nunca para explorar. Para até agora, com tudo que ele já fez, me fala aí nos comentários, não é mais fácil matar o Carnificina para sempre e matar o Cletus? Porque se prender ele não tá mudando a cabeça dele. Mata esse bosta logo, simples assim. Porque ele não vai precisar fazer isso coisa mais. E lógico que a Marvel não vai fazer isso porque isso gera história e mais dinheiro. Se você tá gostando do vídeo, tem esse do lado falando das piores vilãs da Marvel. Vai lá ver.